Da última vez que eu estive aqui, ou da vez mais recente que eu estive aqui com vocês, eu me propus a falar sobre o passado, a história, né? E os desafios do futuro do Espiritismo. Ultimamente, em função de algumas experiências que eu tenho vivido, observado, eu resolvi trazer aqui à nossa conversa um tema bem atual, o desafio ou os desafios atuais. Na verdade, um desafio atual do Espiritismo. Primeiro, a gente precisa entender o que vem a ser Espiritismo, né? A religião, a filosofia, a ciência, a todo esse debate. Tá dando para ouvir aí, Karen, no fundo? Aproximar o microfone. Melhorou? Bom, então eu vou expandir a voz para que ela chegue melhor ao microfone. Fica mais fácil e é melhor para a minha coluna. Bem, então, eu tenho observado que há muita preocupação acessória naquilo que vem a ser a função, o desafio, o papel do Espiritismo em nossas vidas e o nosso papel dentro do movimento espírita do qual nós pretendemos fazer parte. Então, partindo do fundamento de que o Espiritismo se baseia tradicionalmente, forma, digamos, epistemológica de como ele se organiza como objeto, né, de análise, digamos, até estrutural, ele se fundamenta em 5 princípios. A existência de Deus, é impossível você ser espírita e não acreditar em Deus. A sobrevivência da alma, a comunicação dos espíritos, a reencarnação e a lei de evolução e progresso. São 5 princípios. Né? A existência de Deus é uma coisa comum a todas as religiões atuais e desde a antiguidade. Por mais que se fale, as antigas religiões politeístas, isso é uma questão semântica. Toda religião primitiva vem daquele deslumbramento do ser humano com a natureza, com a grandeza do universo, e ele começa a perceber que aquilo tem um fundamento por trás, que é a ideia de Deus, um nome diferente em várias línguas ou culturas, e que manifestações, atributos incompreendidos de Deus passam também a ser chamados de Deus, até por falta de um termo equivalente. Então, os milhares de deuses dos hindus, por exemplo, se refere a um Deus, ao Deus uno deles. Toda religião antiga, ou toda manifestação religiosa, por mais primitiva que seja, ela nasce de uma ideia de Deus e se multiplica na semântica, na cultura de cada um desses povos, ou no processo de evolução, nos atributos de Deus sendo chamado como Deus. Inclusive nós somos atributos de Deus. Então a existência de Deus, por si só, não justifica nem sustenta qualquer diferenciação ou qualquer identificação do Espiritismo como religião, filosofia ou até ciência. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Sobrevivência da alma. Hinduísmo antigo. Tem gente que hoje data os Vedas, né, da última glaciação, 12.500 anos, com base em evidências de um rio, Sarasvati, que tem lá que teve lá na Índia algumas referências astrológicas do texto. Então, desde muito, muito, muito antes de Cristo, né, dezenas de milhares de anos, já se falava na sobrevivência da alma em contextos religiosos. As religiões do Antigo Egito, Livro dos Mortos. O Velho Testamento, a Bíblia, Saul, primeiro rei de Israel, proíbe a comunicação com os mortos, expulsa todos os médiuns, né, para uma localidade chamada Endor, né? E o próprio Saul, que segundo a Bíblia, só lê com o Velho Testamento, a Torá, Saul era médium, um médium obsediado, toda vez que o espírito dominava Saul, ele queria matar Davi, e no desespero de Saul, ele vai até essa cidade de Endor e conversa com a feiticeira de Endor, não é aquela do He-Man, lembra que no desenho animado do He-Man tinha lá a feiticeira de Endor? Na verdade, é um personagem bíblico a quem Saul consulta, e ela invoca o profeta Samuel, que havia sido morto por Saul, e ele se manifesta até com efeitos físicos. Então, a sobrevivência da alma e a comunicação dos espíritos
ela está presente em religiões de matriz africana, que a gente tem no Brasil, na África, aí pelo Caribe, mundo afora. Os celtas acreditavam nessas duas coisas, os vikings, o islamismo, né? O muçulmano, quando morre, ele vai para o paraíso, tem lá aqueles privilégios todos que a imprensa costuma divulgar todo dia, quer dizer, a alma sobrevive ao corpo. Então, a sobrevivência da alma está presente em todas as religiões, não é uma exclusividade, ou quase todas, não é uma exclusividade do espiritismo. Comunicação dos espíritos, de novo, registros aí do xamanismo atual, cultos africanos, censos de umbanda, na própria Bíblia, como eu falei. Então, reencarnação, aí já é uma coisa mais polêmica. Inclusive, alguns espiritualistas, como eu falei para vocês na última vez que estive aqui, eram contra, criticavam Allan Kardec. Alguns chegavam a dizer, o Aksakov, que Kardec forçava a barra para incluir a reencarnação. Mas a reencarnação é evidente nas religiões de matriz hindu, celta, europeia, e por aí vai. E a evolução e progresso já é um pouco mais difícil da gente encontrar disseminada em religiões antigas, talvez até por falta de cultura minha, mas estão bem evidentes no hinduísmo e no budismo, a evolução da alma nos ciclos lá de que eles chamam de samsara, de reencarnação, etc. Então, esses 5 elementos que caracterizam o espiritismo, eles são comuns a quase todas as religiões. Tem um sexto, na minha opinião, que diferencia, e talvez um sétimo. O sexto que diferencia claramente para mim é a presença central de Cristo no espiritismo. O hinduísmo não tem Cristo, o xamanismo não tem Cristo, o budismo, o islamismo menciona Cristo como um profeta importante, mas menor que Maomé. E talvez a sétima, a grande diferença, foi a forma como o senhor Allan Kardec, né, o senhor Hippolyte Léon, enfim, Allan Kardec, ficar citando o nome civil dele é desnecessário, mas como Allan Kardec tratou, a seriedade com que ele tratou, a profusão de fenômenos mediúnicos que começaram a surgir, se propagar, num período em que a humanidade já tinha um desenvolvimento científico e uma capacidade de comunicação que permitia integrar aquelas informações. A maioria tratou aquilo, primeiro, como curiosidade. Era, em vez de jogar baralho em festa, as pessoas faziam aquelas mesas para receber mensagens dos espíritos. Outros resolveram ganhar dinheiro, fama, poder. Só Allan Kardec estudou aquilo de maneira humilde, sistemática, extremamente cética desde o início, e no processo desse estudo, ele recebeu a orientação que estava destinada a uma grande missão, que é essa que ele desenvolveu, compilando o que nós conhecemos de doutrina espírita e estabelecendo, a partir do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente, os 3 pilares do Espiritismo. Primeiro, a investigação de caráter científico. Ele teorizou o mundo espiritual no Livro dos Espíritos. Depois, a aplicação. Né? Primeiro, então, vem a filosofia, depois vem a ciência, que é, entre aspas, não vamos entrar no mérito dessa discussão se é ciência ou não, mas a forma como ele abordou era o principal método científico disponível na época, né? Estatística, eliminação, comparação, vem a ciência no Livro dos Médiuns. E, na minha opinião, vem a religião no Evangelho segundo o Espiritismo, que é impossível você dissociar a presença central do cristianismo numa filosofia, numa lei moral, numa prática científica, de maneira que não seja religião. Então, essa questão da presença de Cristo, do cristianismo, como pilar, como ponto de amarração fundamental do espiritismo, nos obriga a entender algumas coisas que a gente ouve direto, né, em reuniões, em debates. Jesus é o governador espiritual do planeta, Jesus é nosso modelo e guia. Modelo a gente copia, guia, a gente segue. Governador é aquele cara que fica num gabinete despachando memorando, reunindo com os assessores. Não é bem isso. O que é
esse Cristo que está no centro da nossa doutrina espírita. Qual a grandeza desse personagem? Muitas vezes a gente repete a frase feita e não entende muito bem de quem a gente está falando. Jesus, nas tradições judaicas que deram origem ao cristianismo, ele é citado desde o princípio. Mas bem no princípio, na primeira letra da Torá, que é traduzida, vamos dizer, para as línguas modernas como primeiro Deus, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Essa tradução, que é a que nós temos na cabeça, ela não exprime exatamente a ideia do texto hebraico. O texto hebraico, o livro do Gênesis, se chama Bereshit. E a primeira palavra é Bereshit, a segunda é Bara. Essas palavras são muito importantes para a gente entender o que o livro do Gênesis quer dizer. E daí nasce a importância de Cristo, que a gente vai ver não só aqui, mas confirmado em outros textos religiosos. Bereshit é uma palavra composta por uma preposição, que é a letra B, que é o bet, em hebraico e árabe também, em aramaico. E o substantivo reshit. Reshit vem de rosh, cabeça. Reshit é o primeiro, mas não é o primeiro ordinal. É o primeiro na ordem e também na primazia, no poder, é a cabeça, é o que governa. E o B é uma preposição que pode significar no, que é no princípio, Bereshit, como, quando, a partir de e por meio de. Então, 1.1 Gênesis, primeira palavra da Bíblia, abre-se com a letra Bet, isso é importante, e diz: por meio do primeiro, do primaz, do pontífice, da cabeça, Deus criou o céu e a terra. Então, quem é esse primeiro de Deus? A gente vai observando nos textos religiosos que esse primeiro ele é citado várias vezes no Velho, no Novo Testamento, né? E a palavra reshit, ela é reservada para aquela oferenda do templo, aparece pouco mais de 50 vezes no Velho Testamento. A oferenda é o quê? O primeiro grão, o primeiro cria do estábulo que é oferecido a Deus. Então, é o que vem primeiro e que é propriedade exclusiva consagrada a Deus. Então, esse primeiro pelo meio do qual, por meio de quem ou do qual Deus criou o céu e a terra, é aquele que é o consagrado a Deus. E por meio dele, Deus cria o céu e a terra. E aí a gente vai ler no Evangelho de João que ele diz: no princípio era o Verbo. João citou Heráclito de Éfeso, não. João citou Gênesis 1.1. E ele usa, o texto é grego, a palavra arque. Lembra de arcebispo? É o bispo entre os bispos, o primeiro da ordem, o que tem mais poder, o cabeça, o que governa. Então João abre o seu evangelho citando Jesus lá no começo, lá no princípio, junto com Deus, o reshit, a cabeça, aquele que estava lá e por meio de quem Deus criou o céu e a terra. E Paulo completa em Colossenses dizendo que Jesus é o primogênito de Deus. Então quem que é esse Jesus? Jesus é a manifestação que nós conhecemos do Cristo, que é o primogênito de Deus, que é aquele que é o Verbo, e lá em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Provérbios 8, se a memória não me trai. Provérbios 8. Está dito que a sabedoria de Deus estava lá antes do mundo ser criado, e através dela Deus criou o mundo. Então Jesus é o Cristo, que é o primogênito de Deus, que é a sabedoria de Deus, que é o reshit de Deus, aquela primícia da humanidade consagrada, oferecida, que só pertence a Deus, por meio de quem o mundo foi criado. O governador do planeta é por isso.
porque ele governa tudo o que aconteceu. Então nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus por meio de Jesus, para quê? Para atingirmos a Deus. Essa é a nossa missão. Por meio de quem? O próprio Jesus vem e declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus se não for por mim. O que é o caminho? É um percurso, é um conjunto de passos, de experiências. O que é a verdade? É o que é. Quando Deus se apresenta a Moisés, e em outros trechos da Bíblia, ele se diz, eu sou, ele se identifica como eu sou. Ele não diz, eu sou Deus, eu sou isso, eu sou. Né? E o que é a vida? A vida é aquilo que é criado por Deus por meio de Jesus. Mas vamos voltar lá nas primeiras palavrinhas. Bereshit bara. Por meio do meu primogênito, eu criei bara. Bara é uma das formas de usar o verbo criar. Criar, produzir, construir. Tem várias palavras em hebraico que exprimem esse sentido. Mas somente Deus, somente a Deus é atribuído, pelo menos na Torá, o verbo bara. Porque Deus, quando cria, nada foi criado antes dele. Então, a criação, a obra divina, é prerrogativa de Deus. Então, Deus, por si, bara, criou o céu e a terra por meio da sabedoria, por meio do verbo, por meio do seu Filho primogênito, por meio de Cristo, que se manifestou a nós como Jesus. Então, a centralidade de Jesus na compreensão da vida, da doutrina espírita, ela não é só importante, ela é tudo. Porque se nós fomos criados por meio dele, para nos consagrarmos a Deus através dele, nós somos primícia, propriedade exclusiva de Jesus, ou do Cristo. Então, isso é extremamente importante a gente ter em mente que quando a gente está buscando a nossa ascensão, o nosso progresso, aquela quinta lei lá do Espiritismo, ela se dá primeiro pelo reconhecimento de Cristo como nossa origem, e de Cristo como nosso caminho, e de Cristo como o nosso fim. Então, discutirmos hoje coisas secundárias dentro do Espiritismo. O que é a caridade? Caridade é o que o Cristo fez. Então, imite o Cristo, você será caridoso. E o fenômeno mediúnico? O fenômeno mediúnico é a manifestação da continuidade da vida por intermédio de nós. É sem importância? Não. Se fosse sem importância, Chico Xavier não tinha sofrido tanto para escrever mais de 400 livros para que a gente entendesse melhor a dinâmica da vida após a morte, que é um dos princípios da doutrina espírita. Mas a forma como Chico Xavier e outros médiuns descrevem isso, e muitas vezes as pessoas dizem, eu já escutei isso, talvez vocês não, Chico está ultrapassado, Chico é católico. Valdo Vieira dizia, não, Chico é um santarrão que fica decorando a vida dos santos, escrevendo isso. Que bobagem, né? Porque Chico punha, além desses princípios, da reencarnação, da vida após a morte, a centralidade da experiência cristã na evolução do pensamento da nossa civilização, da civilização a que nós pertencemos, né? Então, essa discussão que a gente tem hoje, qual é o grande desafio no Espiritismo? Entender a origem da vida, de onde vem o Espírito, qual é o propósito de Deus. Lembra lá da primeira letrinha, o Bet, do Bereshit? É uma casinha que tem um chapéuzinho assim, ela só é aberta para frente e por baixo, ela não é aberta para trás. Ela não é a primeira letra. Ela é a primeira letra do texto da Torá, mas ela é a segunda letra do alfabeto hebraico. A primeira é Aleph. Aleph, B, T são as três primeiras letras. Mas a Bíblia começa a Torá, perdão, o Velho Testamento, o texto sagrado que dá origem ao cristianismo, a lei que Jesus veio confirmar. Imagina, se Jesus, que é isso tudo que a gente está falando aqui, que estava lá com Deus, eu não sei como,
É razoável, a gente vai entender por que a gente não sabe como. Se Jesus não veio para mudar a lei, Kardec muito menos, qualquer um de nós muito menos. Inovar a obra de Deus, a gente pode inovar a nossa compreensão pela ciência, pelo estudo, pelo aperfeiçoamento moral, mas inovar a obra de Deus nós não vamos. Compreender a obra de Deus não vamos. E a pista do texto sagrado é exatamente essa, que o texto sagrado começa pela segunda letra e a segunda letra só abre para frente. Para trás, a criação, a obra de Deus, o propósito de Deus, o nome de Deus, que se escreve com letras diferentes, tudo isso é incognoscível, está além da nossa ciência. Pode ser que no futuro, quando a gente mude de patamar, quando a gente seja um com Cristo e, portanto, um com Deus, a gente entenda isso. Mas a proposta de Cristo e a proposta do Espiritismo não é entender a origem da vida, a formação do universo, por que um buraco negro é assim, por que um buraco negro é assado. Outro dia alguém disse, nossa, você imagina a paciência de Jesus, né, o nosso governador planetário, 4 bilhões e meio de anos para criar o planeta Terra. Quem aqui já assistiu The Flash ou Matrix? Lembra que o sujeito atira aquelas balas lá no ninho do Matrix? Ele fica olhando uma bala vir, ele pega uma bala, olha, joga para lá. O The Flash fica dando voltas e voltas enquanto as pessoas mal se movem. O tempo de quem está numa frequência muito maior, muito mais alta do que a nossa, é diferente para nós. Segunda Epístola de Pedro. 1000 anos para Deus é um dia. Um dia para Deus são 1000 anos. Qual que é o tempo de Deus? É qualquer coisa diferente do nosso tempo. O nosso tempo é uma sucessão de eventos que se dá dentro do espaço que a gente vive. É impossível você conceber o tempo dissociado do espaço e vice-versa. Agora, para Deus, espaço e tempo são incognoscíveis para nós. Está fora. É igual o The Flash, que a gente está correndo aqui na maior velocidade que a gente tem, para ele nós estamos parados. O tempo para ele corre de maneira diferente. Quando Deus resolve criar o universo já está criado. Todas as folhas que vão cair de todas as árvores, essa conversa que nós estamos tendo aqui, tudo isso já foi criado por Deus no que para ele é aquele instante. E o que para nós é uma longa experiência que vai nos conduzir ao aprendizado, que vai nos qualificar para nos aproximarmos de Deus por intermédio desse que é o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente observa que Cristo, que Jesus já está presente lá no primeiro texto da religião hebraica, na primeira letra, na primeira linha. 740, 750 a.C., Isaías, que é o primeiro, cronologicamente, dos grandes profetas de Israel, do capítulo 53 em diante, até no 61, ele já está na crucificação mesmo, ele descreve a experiência de Cristo, 3 anos do ministério de Cristo, de maneira quase que gráfica. Ora, se Isaías teve aquela visão de tudo que ia acontecer com Cristo, nos mínimos detalhes, ele recebeu essa visão de Deus, é porque aquilo já estava decidido, feito e resolvido por Deus. No tempo de Deus já podia ser até passado. Para Isaías era futuro, para nós hoje é passado. Então, a importância que a gente precisa ter, ou a atenção que nós precisamos ter para compreender qual é o nosso desafio como espíritas, é vivermos segundo o Espiritismo, que nada mais é do que uma missão, ou resultado de uma missão, que foi passada a Allan Kardec por um grupo seleto de espíritos, por intermédio de um grupo grande de médiuns, e que representa, nos textos antigos que previam o futuro, a promessa do Consolador, não é isso? O Espiritismo vem para consolar. E o que nos consola? Quando você tem alguma dúvida, você sofre de ansiedade.
Quando você não está muito seguro do que vai acontecer, eu vou virar aquela esquina ali, não conheço a rua, medo. Agora, quando você tem uma noção, ou uma confiança, ainda que mínima, fé, naquilo que você não vê, né? Definição de Paulo para a fé, você se sente mais seguro. Quando você não tem dúvida, o que é? Você está consolado. Como é que o Espiritismo nos consola? Pela certeza, quase que cientificamente comprovada. A gente não pode dizer que é cientificamente comprovada, porque nós não podemos reproduzir uma experiência mediúnica, porque ela trata com espíritos que são singularidades. Dois irmãos gêmeos, univitelíneos, não são exatamente iguais um ao outro. Então, a confiança, a fé, a esperança, a certeza que você tem, que você é uma alma imortal. Não é eterna, é imortal. Você foi criado num determinado momento, porque lá diz, no princípio, Deus fez por meio dele. Então houve um princípio. A gente não veio do nada e as coisas ficam se repetindo como algumas filosofias ou religiões apregou. Então, você ter certeza que você é uma alma imortal, quer dizer, que você tem todo o tempo do universo. E lembra da diferença do tempo nosso para o tempo de Deus. Todo o tempo do universo que Deus te concede para você aprender, evoluir, buscar a lei do progresso por intermédio do caminho que é Cristo, que cai ali aonde a mensagem de abertura hoje, que a Maria Alva leu, chama atenção, o amor, né? E a gente vê como é que é a construção desse pensamento religioso que trouxe para nós esse conceito, essa ideia, essa noção, primeiro, de Cristo por intermédio de Jesus. Antes dele, pelos profetas, pelos livros anteriores, mas não com a clareza, né? Porque até Jesus, a candeia estava embaixo do velador. Só os iniciados, os sacerdotes do templo, lá de Salomão, lá do Egito, os iniciados da Babilônia, da Grécia, que tinham a noção de que havia uma vida espiritual depois da morte. Comerciavam com isso, poder, dinheiro, fama, mais ou menos parecido com o que aconteceu lá no século XIX, com aqueles que administraram as mediunidades famosas aí de alguns personagens que a gente mencionou na última vez que conversamos sobre esse assunto, para ganhar dinheiro, para ganhar fama, para abrir sua igreja, para se projetar como pessoa poderosa. Você chega aqui no Centro Espírita, eu sou um médium desonesto lá de Alexânia, e digo a vocês assim, não, eu sei que você tem uma doença, eu vou te curar, mas eu quero uma contrapartida, eu quero ter poder, eu quero isso. Nada disso tem a ver com o Espiritismo. Tudo isso contamina a maioria das correntes espirituais, filosóficas. Não, você, para obter esse casamento, você vai ter que fazer uma oferenda a tal entidade, ou você vai ter que pagar a tal igreja, a tal profeta, para ele te dizer como é que é seu futuro, para você se encaminhar na vida. E aí, a gente lembra que lá atrás, em Israel, os profetas proibiram a comunicação com os mortos. Por quê? Porque elas criavam desvios. Tem uma crônica de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, eu não vou me lembrar o nome da crônica aqui, mas é uma história em que um dirigente de um centro espírita recebe a visita numa reunião doméstica a uma entidade, um espírito chamado Apolo, que dá respostas muito interessantes a perguntas que são feitas, e ali ele vai criando, desenvolvendo um vínculo da vida privada dele, da vida civil dele, com as orientações recebidas do espírito Apolo. Eu vou fazer um negócio em tal cidade, o espírito fala, não, não faz isso, faz aquilo. E os negócios dele, que iam bem, começam a ir para o buraco. Inicia-se uma derrocada, e ele sempre consultando, pensando, mas você não está vendo que esse espírito... Não, esse é um espírito de luz, fala bonito e tal. E no fim das contas, esse homem empobrece, perde o comércio dele, desencarna,
e ele era um dirigente de um centro espírita, então esperava ser recebido pelo menos com banda de música lá do outro lado, e ele se vê num lugar escuro e tal, sentado em cima de uma pedra, está lá o Apolo. Ele fala, mas onde é que é isso aqui? Isso aqui é o lugar escuro do umbral? O que você está fazendo aqui? Você veio me resgatar? Não, estou aqui te esperando para você me dar suas ordens. Então, é um risco muito grande essa brincadeira de invocação que havia antes de Allan Kardec. Tem uma passagem em uma das edições da Revista Espírita em que Kardec, entrevistando um médium incorporado, sai um espírito, entra outro e o espírito começa a piar, piu, 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 piu. Não sei se vocês já leram isso. Agosto de 1856. Está vendo que tem gente que já leu e vai puxar minha orelha em casa. Mas aí Kardec fica indignado com aquilo e dá uma bronca no médium e tal. Aí o mentor que está dirigindo a reunião virou para ele: mas como é que é isso? Como é que você permite uma palhaçada dessa? Porque ele pergunta: quem é você? Ele falou: não, eu sou o passarinho que o gato comeu no seu quintal, agora eu vim aqui e tal. E o dirigente, o mentor fala para ele: invoque as pedras, elas responderão. O recado de Humberto de Campos, o intermédio de Chico Xavier, é: quando for pedir, peça a Deus. Quem de nós, eu lembro da minha família, interior de Minas, toda tia velha que tinha lá um problema, falava assim: a alma do meu pai vai me ajudar. Coitada da alma dos meus avós, né? Sabe-se lá onde estavam, tinha que ajudar o problema comezinho diário. Eu conheci, ouvi de um médium uma vez dizer para mim: não, quando eu saio de casa eu oro, aí os espíritos vão me acompanhando até o mercado. É para isso que a gente invoca os espíritos? Não. A gente pede a Deus que Deus nos ajude. Recomendação de Humberto de Campos. E Deus vai dizer que espírito vai te ajudar. Se o seu guia espiritual tem um apelido que você colocou nele, cuidado, ele pode ser o cara lá do Piu Piu Piu. E não é o seu guia espiritual que está olhando de fora, vendo você fazer aquelas invocações egoísticas, desnecessárias. Me dá aí os números da loteria. Lembra do pai do Chico, que era vendedor de bilhete de loteria? Se eu for desencarnar do lado de lá, vou mandar para você os números da loteria. Então, o que a gente vê hoje é esse tipo de coisa, infelizmente, até no mundo virtual. É uma preocupação muito grande, às vezes, maior do que a imitação do Cristo, que deveria ser o nosso principal foco de atenção enquanto cristão, enquanto espírita. Há discussões psicológicas, transpessoalidade, o que eu fui nas outras encarnações. A única certeza que eu fui é que eu fui muito pior do que essa porcaria que está aqui falando com vocês. Imagina se eu hoje estou nessa condição, por misericórdia de Deus, num passo adiante, no meu processo evolutivo, relativamente ao meu passado, é que eu fui muito pior. Desculpe. Então, essa preocupação com origem do mundo, entendimento de se a vida surgiu há 1.200.000 anos, há 435.000 anos, se o ser humano evoluiu disso para aquilo, se amanhã vai cair um meteoro e a Terra vai se pimba, vai virar um mundo de regeneração, porque milhões de espíritos vão ser levados para um determinado planeta aí que tem nomes, os mais diversos que a gente vê. Não. A Terra vai se regenerar quando cada um de nós emular em nós, em nossa vida, em nosso relacionamento com Cristo. Nós seremos espíritas não no centro espírita, mas no dia a dia da nossa vida. Quando eu compro e vendo meu carro usado, quando eu pago uma dívida que eu estou devendo, quando eu ajudo uma pessoa, quando eu peço ajuda a alguém, eu vou levar vantagem ou eu vou praticar a caridade? Caridade é só dar a cesta básica ou é deixar de levar uma vantagem desnecessária, muitas vezes indevida, sobre o próximo? A espinha dorsal, o principal desafio do espiritismo de hoje é abandonar essa ideia, não inteiramente, mas o predomínio dessa ideia da filosofia, do cientificismo, da intelectualidade. Eu li a obra completa de
André Luiz, sei o nome de todos os personagens. Essa semana, por acaso, eu sei o nome de um personagem importante. Eu estou lendo o livro essa semana, relendo, né? E a gente vê aí sessões de desobsessão pela internet. E nesse livro, Libertação, o benfeitor orientador chamado Gúbio, preparando o grupo de André Luiz para uma atividade de socorro a um obsediado na Terra, ele faz uma operação de guerra. É mais complicado do que liberar o Estreito de Hormuz, é você tirar a influência de um obsessor, de um espírito ou de um encarnado subjugado a essa obsessão. E tem gente fazendo isso pela internet, com irradiação, com vibração. Não é, é com conversa com o espírito, é com conversa com o encarnado, é com acompanhamento da vida dessa pessoa genuíno. Porque eu lembro, João Cura uma vez falou para mim, Luciano, quando você vai conversar com o espírito, você chega lá doutrinando o espírito, ele te dá cada esculacho, porque ele conhece a sua vida. Então tome cuidado. Tome cuidado quando você ouvir espiritismo sem Cristo. Tome cuidado quando você ler a obra e não entender as letras. O que Maria Alva falou aqui hoje é Lamed, a última letra da Torá, que é a letra mais alta em termos de energia do alfabeto hebraico. É a letra ligada ao desenvolvimento, ao aprendizado, ao progresso de cada um de nós. É a letra que escreve a palavra live, em hebraico, coração, que é onde está o sentimento. Que é isso que a vinda do Cristo como Jesus nos incita a conquistar, a construir o nosso coração como repositório de amor e sabedoria. Porque quando o amor de Deus criou o céu e a terra, e nós somos efeitos colaterais, não. Nós somos a finalidade de tudo isso. A sabedoria estava lá. A sabedoria estava junto do amor. A sabedoria era o Cristo. A sabedoria era Jesus, que nos legou, entre muitos exemplos, na minha opinião, o principal, a renúncia. Jesus podia fazer assim, botar fogo naquele tempo. Ele aguentou todos os vitupérios, agressão física. É Paulo, é João, é Pedro em suas epístolas que diz que mente aquele que diz que o Cristo não se fez carne. E tem, né, essas discussões. Não, Jesus tinha um corpo especial, ele não sentia a gestação de Maria, isso é bobagem. Jesus, Cristo se fez homem como Jesus para nos mostrar que nós homens somos ou seremos como Cristo, aquele que estava junto de Deus e por meio do qual nós fomos criados, aquele que espera de nós o desenvolvimento do amor e da sabedoria para o progresso do mundo, não para a compreensão das leis quânticas físicas do universo. É muito mais importante de eu entender quantos sóis cabem na massa de qualquer buraco negro, eu preciso entender quantas dores cabem no meu coração para que eu possa processá-las. Quantos pães podem ser distribuídos pela minha mão? Quantas palavras de amparo, consolo e compreensão eu posso distribuir em vez de palavrões, de xingamentos, de trapaça, de conversa melíflua para enganar? Quanto é importante o Espiritismo entender que a missão de Allan Kardec foi reviver Cristo num mundo mais capaz de compreender a ordem natural pela ciência, mais capaz de intercambiar experiência pela comunicação e a tecnologia, mas que muito pouco desde então tem feito para escrever com a letra Lamed, amor, que é love, não por acaso em inglês, né? Então a nossa missão, o nosso desafio, no meu entender, o desafio atual do Espiritismo é
fortalecer a presença de Cristo em nossas vidas, em nossas atividades, em tudo que nós fazemos, pela compreensão que nós viemos dele para chegarmos até ele no final. E quando chegarmos lá, aí nós vamos entender como é que Deus criou o mundo, o que um buraco negro faz ou deixa de fazer, e principalmente se isso é importante para a missão que nos foi dada a partir do momento em que a misericórdia de Deus nos coloca primeiro na vida como espírito, e depois na roda da experiência como seres encarnados que se sucedem e vão aprendendo nessa espiral crescente que nos leva da origem, que é lá onde Deus criou, que é o que vem antes de Bet, o Aleph. Nós nunca vamos chegar lá, estamos discutindo o que vem antes, o que vem depois do buraco negro, isso tudo é bobagem. O importante é o que vem depois, não do buraco negro. Depois que a gente conhece o Cristo, depois que a gente entende o Cristo por meio do Espiritismo, e como é que a gente vive e emula o Cristo em nós e entre nós. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Obrigado aí pela paciência.